Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos refletir mais uma vez na palavra de Deus, tá? Vamos direto aqui para Romanos. Nós estamos em Romanos 1:19. Nós vamos ler o texto mais uma vez para que fique claro, tá? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles ou neles, né? Porque Deus lhes manifestou. Isso aqui é uma resposta de Deus a uma acusação, uma resposta de Paulo. Há uma acusação que ele faz contra a humanidade, dizendo que a humanidade não quer saber de Deus, que a humanidade tem resistido a esse conhecimento de Deus, sufocado esse conhecimento de Deus. E Paulo diz que isso é tão verdade, querido, porque o que de Deus se pode conhecer, o que é conhecido de Deus, Deus manifestou, Deus revelou ao ser humano, tá? E aí eu tenho tentado aqui mostrar para vocês quais foram as maneiras que Deus manifestou esse conhecimento à humanidade. Eu disse que ele manifestou esse conhecimento internamente e disse que esse conhecimento interno, né, esse conhecimento que Deus manifesta internamente no ser humano, é Deus que manifesta no ser humano esse conhecimento, Deus manifesta nele. Deus dá ao ser humano uma espécie de senso de Deus, né? Algo que faça com que o ser humano saiba que exista um Deus. Ou usando as palavras de Agostinho, Deus criou no ser humano e fez ele com um vazio existencial que só o próprio Deus pode preenchê-lo, né? A segunda resposta de Deus manifestar o seu conhecimento é pelo fato de que Deus manifesta esse conhecimento que ele vê em nós através da nossa consciência, da nossa consciência. Vamos ler aqui Romanos 1:32. Olha só. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Novamente, eu quero que você entenda uma coisa. Nós não estamos falando aqui de pessoas que conhecem aquilo que a lei de Deus diz, né? E estão resistindo a isso. A revelação aqui ainda não é a revelação especial de Deus. Ela vai aparecer no capítulo 2 de Romanos. Aqui nós estamos falando de uma revelação geral. O que Paulo está dizendo aqui é que existe na humanidade, de um modo geral, um senso do que é certo e do que é errado. Um sentimento, querido, que o pecado merece julgamento. Mais ainda, existe um sentimento de que o pecado será julgado. Pois aquele que governa o universo, ou seja, Deus, é justo e reto. Bom, Deus manifesta esse conhecimento dele em nós internamente, na nossa consciência, E eu gostaria de falar sobre isso contigo, tá? Eu gostaria de abordar isso contigo porque eu creio que a gente precisa realmente ter consciência de que Deus revela o seu conhecimento na nossa consciência. Paulo vai falar um pouco sobre isso no capítulo 2, né? De pessoas que, mesmo não conhecendo a lei, eles agem como se conhecessem, obedecem, mesmo sem conhecer. Por que fazem isso? Porque eles têm consciência do que é certo e do que é errado. Alguém já disse que a consciência é o trono de Deus estabelecido no ser humano. A consciência é esse trono de Deus, querido. Todos nós temos consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. Todos nós sabemos. Você sabe que se cruzar o sinal de trânsito com a luz em vermelho, você está fazendo algo de errado. Mesmo que ninguém esteja vendo, você sabe que aquilo é errado. Você sabe, querido, que desejar algo que o seu colega tem, desejar para si, querer ter para si aquilo que é dele, você sabe que isso é errado. Você sabe que desobedecer aos pais, mesmo que você nunca tenha lido a Bíblia, o mandamento que fala de honrar os pais, mas você sabe que desobedecer aos pais, desonrar os pais, tratar os pais com grosseria, isso é errado. Você vai perceber isso, querido, entre tribos. Gente que não tem acesso à informação, se bem que isso hoje é raro, né? Mas ainda existe. Mas entre os povos mais bárbaros que existem, há essa consciência do que é certo e do que é errado. Isso simplesmente é uma forma de Deus manifestar o conhecimento dele em nós.
todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Eu sei que o simples fato de saber disso talvez não mude a nossa vida. É verdade isso, tá? E também sei que quando nós fazemos uma coisa errada por muito tempo, nós estamos cauterizando a nossa consciência. Deixa eu te dar um exemplo. O homem que mata um outro homem pela primeira vez, ele se encherá de culpa. E, dependendo do cidadão, ele pode cair num estado de depressão, desespero da alma, entendeu? Mas se ele fizer isso uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, daqui a pouco a culpa vai sendo diminuída, a culpa vai desaparecendo, ele está cauterizando a sua consciência. Eu gosto de relatar a consciência da seguinte forma. Imagine que você está andando aqui no seu carro e de repente uma luzinha vermelha acende no painel do carro. Se você é um motorista, sabe que quando uma luz vermelha acende no painel do carro, isso está indicando algum problema. Você talvez não saiba onde é o problema, mas há um problema. Da mesma forma é a consciência, querido. Quando nós fazemos alguma coisa e nos sentimos culpados, entendeu? Aquela vozinha na consciência começa a martelar, então tem alguma coisa de errado que nós estamos fazendo. Isso é muito engraçado às vezes, querido, mas também pode ser extremamente dolorido para nós. Porque a consciência é esse martelozinho que fica ali, ó, o tempo todo no nosso interior. Assim, eu fiz alguma coisa, ninguém viu, ninguém sabe, mas a minha consciência está ali, ó, o tempo todo. Você fez errado, o que você fez foi errado. Você não agiu da maneira correta. Você tratou mal fulano. Você foi áspero com ciclano. E eu creio que todos nós temos isso, querido. Consciência, irmãos. Consciência. Todos nós temos. É uma forma graciosa de Deus dizer que existe. Que há algo além de nós mesmos, entende? Por mais que a pessoa não creia em Deus, por mais que ela diga que não está nem aí para a Bíblia, não está nem aí para Deus, ela tem uma consciência e essa consciência, ela não pode calar, na verdade. Ela não vai calar, querido. Deus vai continuar martelando, entende? Vai continuar martelando quando nós erramos. Eu creio que isso é um bom teste, né? Sinceramente, eu acredito que isso prove a existência de Deus. Pode parecer loucura para você, mas para mim isso é suficiente. É algo que está em mim, mas que não é de mim mesmo, se é que eu posso colocar dessa forma. Algo que me alerta quando eu erro. Algo que me constrange quando eu vou além daquilo que é permitido. Se você não entende isso como agir de Deus, eu só lamento por ti, entendeu? Mas eu prefiro optar em crer dessa forma, pelo fato de que foi o próprio Deus que nos deu essa consciência. De que a consciência exerce exatamente esse papel de nos dar conhecimento de Deus. De que existe algo além de nós. E que há um Criador no céu, que há alguém que governa o mundo, que governa esse universo. Fica a dica para nós, querido. São coisas simples, eu tenho consciência disso, isso é simples demais, sabe? Todo mundo tem consciência da sua consciência. Todo mundo tem consciência dos seus erros, dos seus pecados. Você sabe, eu não preciso dizer para ti o que é pecado, a tua consciência vai te dizer. Na hora que você pecar, se a tua mente ainda não estiver cauterizada, na hora que você pecar, cometer algum pecado, a tua consciência vai martelar, querido. Não tem jeito, entendeu? Não tem jeito. E muitas vezes nós optamos por sufocar essa consciência, por obstruir essa consciência, por tentar dar um jeito de calar essa consciência para continuar fazendo aquilo que a gente quer fazer, mesmo sabendo que aquilo está errado. Fica a dica, tá bom? Que você possa se voltar para Deus, crer em Jesus Cristo, entregar a sua vida a Ele e alcançar o perdão dos seus pecados, tá? Deus te abençoe.